cristãos acreditam que a Bíblia é um livro sagrado. Esse livro contém uma importante mensagem de Deus para o homem, a mensagem do plano da salvação. Mas a palavra de Deus é muito mais do que isso. Além de ser uma importante mensagem de Deus para o homem, a Bíblia contém a verdade sobre o caráter de Deus, sobre quem é Deus, e testemunha em favor dele, pois como diz em João 5,39, vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nela a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunha em meu favor. Isso quer dizer que se você tem interesse real em conhecer quem é Deus e qual é a vontade dele para a sua vida, uma boa maneira de começar é estudando a sua palavra. E nesse caminho, você não está sozinho. Você pode contar com a ajuda do Espírito Santo, que vai te ajudar a discernir os caminhos por onde você deve andar e qual é o entendimento que você deve ter sobre a mensagem que Deus tem para a sua vida. Isso não significa que num simples passe de mágica você vai entender tudo. Muitas vezes é preciso fazer um estudo diligente para entender a palavra e a vontade de Deus. Mas nisso, o programa Vida Mais Viva está aqui para ajudá-lo. Existem 3 palavras que são muito estudadas e diligentemente estudadas pelos teólogos. Essas 3 palavras que têm a ver com o tema de hoje são justificação, santificação, glorificação. Essas 3 palavras juntas dizem muito a respeito da sua e da minha salvação. Justificação diz respeito a algo que aconteceu no passado. Eu fui salvo, é aquilo que Cristo fez por mim. Santificação é algo que acontece no presente. Eu sou salvo, é algo que Cristo está fazendo por mim hoje. E glorificação é algo que diz respeito a um breve futuro. Eu serei salvo. É aquilo que Cristo fará por mim. Mas então como será que essas ideias podem ser organizadas de modo a ser comprovadas pelos textos bíblicos? Será que existe realmente passagens bíblicas que falam claramente sobre esse processo de salvação em 3 palavras? Pois acompanhe agora a entrevista do programa Vida Mais Viva, porque justificação, santificação e glorificação é o tema de hoje. Vida Mais Viva acaba de começar e o nosso coração é tão grato a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de estar aqui e também pela sua presença e sua companhia, de qualquer lugar, em qualquer momento que você possa estar nos assistindo. Nosso muito obrigada por você estar conosco mais uma vez. Queremos não somente falar para você, mas nós queremos ouvir o que você tem para nos dizer. E como é que você pode falar com a gente do Vida Mais Viva? Você tem 3 mecanismos. Você pode falar conosco através do Facebook da nossa página, entrar e curtir, comentar. Você pode também, através do nosso canal do YouTube, ver os programas anteriores, mostrar para alguém que você acha que pode crescer com as notícias que estão aqui, desde o primeiro programa até essa série que está emocionante. E você também pode acessar o blog da TV Novo Tempo, nós também estamos lá. Vida Mais Viva está lá. Queremos falar com você, queremos ouvir você. Como você já viu na abertura e como você já tem visto nas últimas 3 semanas, nós estamos fazendo a série Graça. Temos convidados especialíssimos. Pastor Chaguri, que alegria tê-lo mais uma vez aqui conosco. Muito bom estar com você mais uma vez aqui no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo. Que Deus te abençoe e te guarde. Hoje nós temos um assunto maravilhoso junto com nosso amigo aqui, Muniz. Tudo bem, professor Muniz? Tudo bem, abraço você aí com sua família e seus propósitos de vida, que Deus abençoe e que esse momento sirva de alento, tendo o Evangelho aqui como pano de fundo e sustentação da nossa vida. Eu já vou lançar a primeira pergunta. A salvação, na visão cristã, é uma obra exclusiva de Deus ou o ser humano tem alguma participação nesse assunto? Nós temos que entender 2 pontos aí, né? A justificação foi um ato exclusivo do Senhor, exclusivo de Deus, em um determinado momento, né? E a santificação é um ato contínuo de Deus na nossa vida, em nosso ser. O homem, ele tem parte na santificação,
porque a palavra do Senhor nos diz em Josué, capítulo 3, o versículo 5, o Senhor disse, santificai-vos. Então o homem é uma ordem expressa de Deus, então o homem ele participa desse processo da santificação diligentemente, mas ele busca esse processo pela atuação do Espírito Santo na vida dele. Entretanto, o ato da justificação é algo que pertence só a Deus, que na teologia isto é chamado de monergismo, que é um ato exclusivo de Deus. O homem não tem participação. O Senhor nos justificou. É uma atuação exclusivamente do Senhor, uma atuação exclusivamente de Deus. E nós temos o sinergismo, que também é a participação do homem, que, creio eu, está no processo da santificação. Antes da gente continuar mergulhando aí no monergismo, sinergismo, algumas pessoas que podem estar nos assistindo não estão acostumadas com esse linguajar, com essas terminologias. Então, se a gente puder traduzir para quem está nos assistindo o que é justificação, o que é santificação de uma forma bem básica, para esclarecer para quem possa ter essa dúvida que está nos assistindo. O que é justificação, professor Muniz? Justificação é uma declaração divina de que aquele que era injusto não é mais injusto, agora ele é justo. Ele foi justificado, não porque fez algo para merecer essa declaração divina, mas porque pela fé ele tomou posse do perdão em arrependimento e confissão de pecados, ele tomou posse do perdão de Deus. Basicamente, desculpa te interromper, Isso, é tornar justo. Tornar justo o injusto. Acreditar perdão na vida do culpado, isso é justificação, um ato instantâneo. Olha que boa notícia, isso é evangelho. A gente escuta falar tanto sobre justificação pela fé, e é por meio da fé que a gente se torna justo, é isso? Por meio da fé eu tomo posse dessa justificação. A justificação é pela graça, pela fé eu tomo posse. A fé não tem mérito nenhum, ela é apenas a mão que toma posse do perdão da graça divina. Mas tem um pensamento maravilhoso que diz assim, deveria ser fácil compreender como Adão, um homem justo, se tornou imediatamente injusto, também um injusto, pela graça de Deus, na recepção do seu perdão, volta a ser justo. Com a mesma facilidade. Com a mesma facilidade. Eu pergunto, o que tem mais poder? A graça de Deus de reverter o pecado de perverter ou a graça de Deus em reverter? Ah, graça de Deus, pura. Com certeza. Santificação, então, é esse processo de aprimoramento do caráter, de tornar a pessoa mais parecida com o seu Senhor. E nós temos aí, no caso, santificação em dois focos, que precisa ficar bem claro. A santificação como separação. Tá. Por exemplo, quando você separa um templo para ser santo, você o separou para um fim santo. Assim também, quando uma pessoa aceita Cristo, ela é imediatamente separada por Ele para um fim santo, que é glorificar o seu nome. Uhum. Agora, isso é ser santo por separação. E tem a santificação por processo, que é aprimorar o caráter para cada dia parecer com o seu Senhor. Justificação, que é o ato de tornar justo. Justo para o homem é a mesma coisa do que justo para Deus, e santo para o ser humano é santo, a mesma coisa que santo para Deus, porque assim, a definição que o ser humano tem, por exemplo, de santo é alguém sem pecado. A definição de santo para Deus é essa mesma? Então eu gostaria que vocês mencionassem as diferenças entre a terminologia, a forma de entender para o homem e para o Deus, tanto do justo, se é igual ou diferente, e do santo para o homem e para Deus. O que é ser justo numa visão humana? Ser justo numa visão humana é você cumprir com alguns códigos de ética sociais, é você ser ético, é você ser uma pessoa de confiança, né? Isso é ser justo, uma convicção humana. Agora, quando se trata da convicção divina, a justificação não está na pessoa do homem. A justificação está na atuação do Senhor na vida do homem. Não é uma atuação minha, então é um ato de Deus em mim, e uma única vez. Foi um ato único de Deus, diferente de santificação, que é um ato
contínuo de Deus. Ah, é bom que você já aborda também essa diferença. Você entendeu? Ótimo. Diferente da santificação, que é um ato contínuo de Deus. Justificação foi um ato único do Senhor em Jesus Cristo para mim. Então, Cristo, a minha conta estava negativa com o Senhor. Eu estava com saldo devedor com Deus, saldo espiritual devedor. E aí Deus depositou e pagou a conta que eu devia. Isso foi um ato exclusivo do Senhor, pela misericórdia do Senhor por nós. Mas a santificação, ela é a atuação de Deus após o processo da justificação. Uma vez eu justificado, com a conta paga, não devo mais nada, agora eu caminho para, de certa forma, ter os meus lucros espirituais que nós podemos usar, dentro da terminologia bíblica, as bênçãos de Deus. Então, quando eu me santifico, através da atuação de Deus, eu participo, como povo de Deus, das bênçãos do Senhor na minha vida. É exatamente o contrário do paganismo, onde o pecador é chamado a santificar-se para ser justificado, para ser aceito. No cristianismo, Deus ordem inversa, né? Deus justifica para santificar. Se o ato é único, mas a justificação tem que ser diária, todos os dias eu preciso tomar posse dessa justificação ou não? Sim. Uma vez que eu tomei, acabou. Eu gosto de Romanos 5. Veja só, Romanos 5 é uma passagem do apóstolo Paulo, é maravilhosa. Ela diz assim: sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Perceba que o verbo ser, ele está no gerúndio, que é um presente contínuo. O pastor foi muito feliz quando disse que esse ato inicial, a declaração divina, que declara o arrependido justificado, é o começo. Assim, nós vamos ter também a justificação se manifestando sendo justificado. É o processo da santificação que vai confirmando o justo nesse processo de filiação com o Senhor Deus. Então, em tese, eu tinha que acordar, em tese não, na prática, eu tinha que acordar todos os dias e falar, hoje eu tomo posse dessa tua justiça. Eu reafirmo que eu pertenço a ti, que eu quero pertencer a ti. Eu abro meus olhos, é a primeira decisão. É a confirmação da justificação como ato inicial da vida de cada dia. E o processo da santificação, como bem colocou o pastor, ao longo da vida. Pode falar. Por isso que nós chamamos do batismo do Espírito Santo, né? Todos os dias precisamos ser batizados, tomar posse dessa bênção de Deus, deste ato do Senhor. E outro detalhe, nós não acreditamos que uma vez salvo, né, apesar de ser um ato único de Deus, mas a gente necessita desta bênção diária de Deus, tomar posse diário de Deus pela fé, ou seja, é por isso que nós não cremos que uma vez salvo para sempre. Com certeza. Então, todos os dias eu preciso buscar isso. Tomar essa decisão. Tomar essa decisão, aceitar. Então, mas aí não dá um pouco de medo de um dia eu não decidir? Porque vocês falaram assim nos outros programas, a gente tem que ter paz. A graça de Deus, entender a graça, nos traz paz. Mas se todo dia eu tenho que tomar essa decisão, a gente não pode ficar um pouco apreensivo com relação a isso? Isso não é um principiar, é um dar sequência. A vida com Cristo é uma vida de parceria por parte dele que veio e nos tomou pela mão. Isaías 41 diz, não temas porque eu te tomo pela mão. Então não é uma caminhada para ele, é uma caminhada com ele. Esse ato de nos justificar, ele já nos garante bênçãos diversas. Tu és meu, não temas, eu não tenho mais medo, não existe medo. Ele fala em muitas passagens da Bíblia, né? Não precisa ter medo, não tem medo. Exatamente, não ter medo Lança do quê? fora, né? Não tenha medo do seu passado, principalmente, porque o que atormenta o ser humano em relação a Deus é o seu passado. Em Cristo, pelo processo da justificação, nós temos passado resolvido, presente assistido e futuro garantido. Garantido. Aliás, o pastor disse, uma vez salvo, nem sempre, não é uma vez salvo para sempre salvo. Mas você poderia inverter e dizer, uma vez salvo, para sempre salvo, enquanto estiver ligado a Cristo. Enquanto for a tua decisão. Enquanto você estiver, Jesus disse,
Tem dois imperativos de Cristo. Vinde a mim e permanecei em mim. Enquanto eu estou no meu Jesus, a salvação é a minha paz. Quer dizer, se você não me solta da mão, eu é que nunca vou te largar, ele diz, né? Na verdade, é a mão estendida para ele não soltar da nossa. Com certeza. E como é que a gente sabe que a gente está nesse processo Não de tem aquela história santificação? do segura na mão de Deus e vai? E vai. Não é nada disso. Ele que segura na sua. É claro, eu te tomo pela mão. É verdade. A letra desse hino só acerta no final, quando diz, ele te sustentará. Ele Você te não segura. segura a mão de Deus, coisa nenhuma. Quem segura a nossa mão é ele. Quem segura a mão? Você tem 2 filhos maravilhosos que estão vindo aí. Começam a andar, não começam? E daqui a pouco você vai atravessar a rua. Quem segura a mão? Eu? Você Vem cá. segura a mão. Inclusive- Essa é a nossa segurança, a segurança do justificado. É, Sempre inclusive uma eles atitude querem andar por outro de Deus, caminho. né? Nessa... Sempre, É. pastor, do começo ao fim a salvação é atitude divina, desde a providência e da eficácia dela, e da sua eficiência e eficácia. Por Pode isso falar, que pastor. a obediência não salva, porque sempre é um ato de Deus. A Bíblia nos diz o seguinte, que Jesus é o nosso propiciatório. Ou seja, o que era o propiciatório? Era aquela tampa que cobria a arca do concerto. E dentro da arca tinha a lei de Deus. Qual é a função da lei? A lei é apontar para o pecado. A lei me diz o seguinte, olha, eu sou pecador. Me lembra que eu sou pecador. Só que eu não sou Mas ela não te capaz... limpa. Não me limpa. Eu não sou capaz de ser perfeito na lei. Então, o segundo Adão veio, Jesus Cristo, e foi perfeito no cumprimento da lei. Ou seja, aquilo que eu não fui capaz de fazer, o Senhor fez por mim. Por isso que Ele é aquele que cobre os meus pecados, cobre a lei que está sobre mim. Por isso que a obediência não salva. Sim. Quem salva é Cristo, o ato único de Cristo. Agora, como eu sei que estou no processo de santificação? Todo justo que, ou seja, aceitou o Senhor como o seu Salvador, ele começa esse processo na sua vida. O apóstolo Paulo, ele, em certa ocasião, disse, não sou eu mais quem vivo, mas o Senhor vive em mim, Cristo vive em mim. Paulo também disse em Filipenses, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, este é o processo. A santificação é um avanço em Cristo Jesus. Quando ele fala pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ele está se referindo à glorificação. Está olhando o futuro, que bem diz o Muniz, nós está vamos já falar garantindo o futuro. sobre Então, essa quando eu olho para glorificação o futuro, eu estou o quê? Me preparando. E o processo da preparação é o quê? A santificação. É Pode interessante falar, que, de fato, antes de Cristo, sem Cristo, a lei para mim é apenas condenação. É condenação. Eu olho para ela e diz, você é culpado. Você está sob condenação. Agora, depois de Cristo, interessante que não é mais. É liberdade. Depois de Cristo é vida. Gálatas 3. Você sabe por quê? A lei é a sintonia com Deus, é um reflexo do seu caráter. Diz assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. 11, né? 11. Ninguém é justificado. Somos justificados diante de Deus porque tomamos posse do seu perdão. Ora, a lei não procede da fé. Quer dizer, a obediência legalista não é por fé, é esforço humano. Aquele, porém, que observar esses preceitos, observar pela graça, por eles viverá. Quer dizer, a obediência meritória, legalista, carnal, onde eu faço para merecer, ela inclusive é pecado, porque ela anula o que Cristo fez por nós. Exato. Agora, a obediência que deriva da graça, ela é vida. Ela é Olha, gratidão. por ela quê? É vida. Porque ela não é mérito humano. Isso nós chamamos de graça habilitadora. É Cristo vivendo em nós o que Ele pede de nós. Olha o verso 14, que maravilhoso. Diz assim, Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito.
Ou seja, esse resgate foi para dar continuidade à promessa de Deus feita a Abraão em Gênesis capítulo 12. E você mencionou aos gentios. Aos quer dizer, gentios, todo mundo. a todos, né? E qual é essa bênção dada a Abraão, que nos chegou por Jesus? A fé. Foi pela fé que Abraão alcançou as promessas. E é pela fé que alcançamos as promessas. E como nós estamos falando, pastor, aqui de justiça, injustiça, injusto, justo, cabe uma pergunta: o que é justiça? O que é justiça? O que é justiça? Todo mundo sabe que justiça é a lei vigente. Que agora, se não tivesse lei, a gente não sabia o que é justo. Nem existiria pecado, diz Nem Paulo. existiria. Então, quem é injusto? Quem está em desacordo com a justiça, com a lei. Quem é justo? Quem está em acordo. Agora, dentro do campo essencialmente espiritual, todos são injustos sem Cristo. A nossa possibilidade de sermos justos só através de Cristo. Quando que uma pessoa é declarada justa? Quando ela decide ficar em harmonia com a justiça. Está entendendo? Não tem como você separar a graça da lei de Deus. Claro que não. Porque o que vai determinar que você está justificado é a vontade, a decisão humilde diante de Deus, de pela sua graça voltar a ficar em pé de igualdade com a sua justiça divina. Como é que a gente pode se tornar justo? Recebendo algo interessante. Olha que raciocínio lindo. O que Cristo assumiu na sua vida, culminando na cruz do Calvário? Ele assumiu a justiça punitiva da lei transgredida. E o que aconteceu ali? Ele conquistou o direito de nos dar a justiça perdoadora. Ele trocou de castigo com a gente. Ele Exatamente. não tinha castigo nenhum. Eu merecia a justiça punitiva. Ele disse, essa é minha. Segura aí que eu assumo. Ele assumiu minha justiça punitiva. Isaías 53. Conquista o direito de me dar a justiça perdoadora. Como é que eu me torno justo? Aceitando o seu perdão. Ah, mas é lindo isso. Isso é Simples, lindo. né? Isso é o esteio, não é, pastor? Esse é o esteio, quer dizer, eu que era injusto, não sou mais. Fui declarado justo porque aceitei a sua justiça perdoadora. E se você perguntasse, o que é a justiça de Cristo? A resposta é simples, é o seu perdão. Mas sabe o que é lindo demais? É saber que o preço foi pago. De uma certa forma, não foi que ele deu um jeitinho brasileiro e fez, vem cá, como você é meu filho, eu perdoo você. Não, ele perdoa porque ele pagou. Então, ele não foi injusto com a lei foi perfeitamente obedecida. O Senhor Deus, na pessoa do seu filho, não perdoou porque é amor, não. Apenas. Em Cristo, a humanidade não foi perdoada apenas porque ele quis. O nosso perdão resultou da sua conquista. Ele perdoou porque conquistou o direito de perdoar, assumindo que era nosso. Veja, o perdão de Deus não resultou do seu amor, do seu querer, mas não parou por aí. Resultou da sua decisão em assumir o que era nosso. Ele foi Direito perfeitamente... adquirido, né? Direito, Sim. exatamente, pastor, porque ele só... É por isso que a Bíblia diz que ele é fiel e justo em perdoar. Por quê? Porque ele assumiu o que era nosso. Ou seja, ele é fiel e justo, ele não está sendo dando jeitinho brasileiro, ele está fazendo o que é certo mesmo. Ele foi perfeitamente amor e perfeitamente justo. É por isso que o diabo fica calado quando o Senhor declara um injusto, justo. Por isso que Paulo diz, quem nos condenará? Paulo diz em Romanos 8, né, 31 em diante, 32, quem nos condenará? É Cristo quem morreu. Maravilha isso aí. O senhor ia falar alguma coisa? Eu acho que a questão, trazendo para a prática, né, para aquele que vive na igreja, que ainda não sentiu o perdão de Deus, que não entendeu este assumir do Senhor a justiça punitiva, nos dando o direito nele de termos a justiça perdoadora, é justamente aquele que não aprendeu sobre o amor de Deus. Então ele fica vivendo os méritos de uma vida religiosa, buscando o seu aperfeiçoamento, na tentativa de alguma forma aplacar o seu coração, diminuir a dor da consciência, sendo que o Senhor já fez tudo por ele. Fica tentando pagar o que está pago, né? Pagar o que está pago.
Mas é Deus já como fez. quem quer dizer assim, mas eu pago para você. Não, mas eu não aceito. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou trabalhar para poder te pagar. Gente, precisa entender que você nunca vai conseguir pagar essa dívida, né? Só pode aceitar mesmo, né? Tem que aceitar o que o Senhor fez. E quando aceita, tem paz no coração. Vive um cristianismo puro, tranquilo, sem problema emocional. Os lugares onde tem pessoas com mais dificuldades de entendimento a respeito do amor, por incrível que pareça, é na igreja. Porque não entenderam o amor de Jesus ainda. Então ficam buscando pelos méritos, pelas atitudes humanas, apoios sentimentais, apoios emocionais, numa tentativa de aplacar a dor da consciência, sendo que o Senhor já fez. E quando o Senhor faz, está feito. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz que nós estamos livres agora, libertos de tudo. Em Cristo nos tornamos livres, porque o Senhor pagou. Existe algo mais lindo do que isso? Diz que o ímpio, ele tem status de ímpio, condenação, e mente de ímpio. A Bíblia diz, o ímpio não tem paz. Essa é a mente do ímpio. Jesus Cristo, quando acredita o seu perdão ao arrependido, imediatamente, pelo processo da justificação, o injusto tem agora status de justo, nome no livro da vida. E ele tem mente de ímpio, o mente de justo, ele tem paz. A tragédia do cristianismo, ter status de justo porque se arrependeu e se entregou. Mas ainda ter mente de ímpio, porque não acredita nisso. O Senhor Deus que quer que nós tenhamos status de justo, nome no livro da vida, somos dele, e mente de justo. Estou livre, estou em paz. É isso mesmo, professor. Mas infelizmente a gente não vai conseguir continuar a conversa hoje, porque o nosso tempo esgotou, mas a gente vai seguir na semana que vem. Muito obrigada por estar conosco, aos dois. E obrigada a você também que ficou conosco em mais um programa A Vida Mais Viva. Lembrando que tudo isso que a gente fala e fala bastante sobre o sacrifício de Cristo foi por você. Aceita esse sacrifício e fim, você é considerado justo. E a partir de então vai iniciar o processo de santificação, mas esse é o tema para a próxima semana. Fica com Deus e até a semana que vem.